sede vigilantes, senão virei como ladrão de noite. Então, quando João escreveu essa carta, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. Sua glória ficou no passado, seus habitantes se entregavam-se aos encantos de uma vida de luxúria e prazer. A igreja se tornou como a cidade, e esse aqui é o ponto negativo. Em vez de influenciar, ela foi influenciada. Era como sal sem sabor ou como candeia escondida. A igreja não era nem perigosa, nem desejável para a cidade de Sardes, né? Então a igreja de Sardes seria o que chamamos de igreja de vitrine. Porém, uma igreja morta, e nós já vamos entender um pouco sobre isso. Pode passar, Fia. Então, o primeiro aspecto que o texto vai trabalhar é que Jesus não se encanta com a aparência. Jesus falou isso para os fariseus uma vez, não falou? Sepulcro caiado. Ou o ditadinho que você conhece, né? Por fora, bela, e por dentro? Você conhece bem. A igreja de Sardes vivia de aparências. As palavras de Jesus à igreja foram bombásticas, mais do que o terremoto que destruiu a cidade no ano 17 depois de Cristo. A igreja tinha adquirido nome, a fama da igreja era notável, a igreja gozava de grande reputação na cidade. Nenhuma falsa doutrina estava prosperando na comunidade, não se ouve de falar sobre os seguidores de Balaão, dos nicolaítas e nem mesmo dos falsos ensinos de Jezabel, que foi falado domingo passado. Mas William Barclay vai dizer que a igreja de Sardes não era molestada por ataques externos, pois quando uma igreja perde sua vitalidade espiritual, já não vale a pena ser atacada. Quando a igreja já perdeu o que é ser igreja? Pesado. É muito pesado, irmãos. O que eu vou falar aqui talvez vai te assustar um pouco. Me assustou muito eu estudando. Porque o que me parece, sabe aquela igreja 24 horas? Fica aberta. Cultos lotados. Perfeito. Por isso que eu falei que é uma igreja de vitrine. Você fala assim, nossa, que bonita a igreja. O Espírito Santo está lá. Aos olhos dos observadores parecia ser uma igreja viva e dinâmica. Tudo na igreja sugeria vida e vigor, mas a igreja estava morta. Era uma espiritualidade apenas de rótulo, de aparências. Suas obras não eram íntegras. Eles trabalhavam, mas apenas sobre as luzes. Eles promoviam seus próprios nomes e não o de Cristo. Buscavam a sua própria glória e não a glória de Cristo. Honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Isaías 29, 13. Os cultos eram solenes, mas sem vida, vazias de sentido. A vida dos seus membros estava manchada pelo pecado. Esses crentes eram como os hipócritas. Davam esmola, oravam, jejuavam, entregavam o dízimo com o fim de ganhar reputação, de serem bons religiosos. Eles eram como sepulcros caiados. Ostentavam a aparência de piedade, mas negavam seu poder. 2 Timóteo 3,5 vai falar sobre isso. Isso é formalidade sem poder, reputação sem realidade, aparência externa sem integridade, demonstração sem vida. E o texto começa, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu não vou me atentar tanto a isso aqui, porque foi bem explicado nas outras cartas. 7 aqui, você já sabe que representa algo completo, pleno, né? Você já entendeu que está falando sobre as igrejas. Mas eu quero chamar o ponto principal. Conheço tuas obras, tens fama de estar vivo, mas está morto. Deixa eu falar uma coisa bem pesada aqui, que esse texto apresenta. Jesus está sendo irônico aqui.
Jesus é irônico? Jesus está sendo irônico? Como assim, pastor? A ironia é uma forma de expressão literária ou uma figura de retórica, né, que consiste em dizer o contrário daquilo que quer se expressar. Por exemplo, minha filha é um exemplo de pontualidade. Só atrasou 5 vezes essa semana, né? Então, sendo irônico. Pedro é delicado como um rinoceronte. Isso é uma ironia. As lindas tranças de um careca e por aí vai, né? Então, Jesus está sendo irônico. Se você prestou atenção em todas as mensagens até aqui nesse momento, tinha sempre uma palavra de afirmação. Mas sabia quando Jesus está falando assim, conheça as tuas obras, ele está sendo irônico. A partir daqui, Jesus já está sendo irônico. Sabe por quê? Essa igreja não tinha nada de bom. Você reparou que até as piores igrejas tinham alguma coisa, né? Conheça, tal. Você luta, você defende aqui, tal. Mas essa igreja, ela era só uma casca. Era só por fora. Por isso que o primeiro ponto nós estamos trabalhando aqui, que Jesus não se encanta pela aparência. Jesus diz, você tem fama de estar vivo, mas está... Totalmente, Jesus está usando ironia. Essa igreja não tinha nada de bom. Isso é um pouco trágico. Muito trágico. Cantavam hinos de adoração, mas a mente estava longe de Deus. Pregavam com fervor, mas apenas para exibir sua cultura. Deus quer obediência, a verdade no íntimo. Em Sardes, os crentes estavam falsamente satisfeitos e confiantes. Eram falsamente ativos, falsamente devotos e falsamente fiéis. Mas quem que é o Senhor da igreja? Jesus. E isso me traz um pouco de temor, irmãos. Se não trouxe até agora em você nesse primeiro ponto, já para mim, quando eu estava estudando, já trouxe. O que será que Jesus tem para falar da barreirinha? Não vamos falar dos outros, não, porque a gente sempre dá muito exemplo dos outros. Se Jesus estivesse aqui, já para eu pensar? O que Jesus falaria sobre nós? É pesado demais, irmãos. É muito sério. Porque funcionava tudo na igreja. Era tudo perfeito. Era tudo maravilhoso. O povo abria a boca para cantar. Mas suas vidas eram vazias. Assim como a cidade que um dia achava prepotente, arrogante, orgulhosa, essa igreja também se achava arrogante, prepotente. As suas obras eram como as obras daquela cidade, de luxúria, de prazer, de imoralidade.